existe uma boa possibilidade de você conhecer a música American Woman, que da última vez ficou bastante conhecida aí na versão do Lenny Kravitz ali mais pro final dos anos 90. Mas você sabia que essa música é muito mais antiga que isso, que ela surgiu ali de um improviso em um show, com a letra ainda sendo escrita em cima do palco e que na verdade ela não fala de uma mulher, apesar do título, sem contar que ela ainda foi censurada pelo governo dos Estados Unidos? Pois é, então caso não conheça a história ou queira saber um pouquinho mais sobre ela, fica aí que eu já conto. Bom, como eu disse, pelo menos da última vez, a música American Woman estourou em 1999, quando Lenny Kravitz lançou uma versão sua dessa música para fazer parte da trilha sonora do filme Austin Powers, o Agente Bom de Cama, lançado nesse mesmo ano. Com a canção ficando muito bem colocada nas paradas de sucesso, principalmente no Canadá e nos Estados Unidos. Mas não só, né? Ela acabou ficando bastante conhecida no mundo inteiro, sendo uma música aí bastante popular. Acontece que, pra quem não sabe, essa música não é dele, mas sim da banda canadense The Guess Who, que foi muito conhecida principalmente entre os anos 60 e anos 70. Inclusive, quando eles lançaram essa música no ano de 1970 como um single, ela fez muito mais sucesso lá na época do que a versão do Lenny Kravitz teve décadas depois, com a música chegando a ficar na primeira posição das paradas de sucesso, tanto do Canadá como dos Estados Unidos. Coisa que fez a música então chamar muita atenção e, segundo um dos membros da banda, ser até mesmo censurada pelo governo dos Estados Unidos. Muito por conta da mensagem que ela passava mesmo. Mas antes de chegar nessa parte, eu preciso contar um pouco aí sobre como ela foi criada e também sobre o significado da sua letra, que no final foi o que fez ela ser censurada, né? Enfim, tudo começou no final dos anos 60, quando a banda estava se apresentando na cidade de Kitchener, lá no Canadá. E segundo o Randy Bachman aí, que era o guitarrista da banda, eles estavam tocando ali, fazendo show, quando uma das cordas de sua guitarra estourou. E assim, né, a gente tá falando dos anos 60, e apesar da banda ser bastante conhecida, não era das maiores da época, né, não era aquela banda de encher estádios, apesar de ser uma banda de grandes shows. Dessa forma, quando a corda estourou, ele não tinha alguém ali que rapidamente trocasse o instrumento pra ele, assim como é mais comum hoje em dia, né, com os artistas aí levando diversas guitarras, ou baixos, ou qualquer outro instrumento pra caso algo do tipo aconteça. E nesse caso, especificamente, ele tinha apenas uma única guitarra com ele, que era essa que tinha tido a corda estourada. Segundo ele, tá, ele não tinha nenhuma guitarra reserva, nenhum afinador e nenhum hold. Com isso, então, ele avisou o vocalista da banda, né, o Burton Cummings, que ele tava ali com uma guitarra estourada, que falou com o público, então, avisando ali, né, que isso tinha acontecido e que então eles fariam uma pausa ali para que o guitarrista trocasse as cordas da guitarra. Coisa que acabou demorando um pouco para acontecer, muito por ele não ter aí várias das coisas que eu disse anteriormente ali, que ele não tinha, né, mas também porque na guitarra ele usava um Bigsby, que é instalado ali no corpo dela para fazer um som de trêmulo, sabe? Acontece que isso dificultava ainda mais a afinação da guitarra, porque o equipamento ali acabava meio que desafinando as cordas enquanto isso acontecia. Então levou um tempo até que tudo desse certo. Mas quando ele conseguiu então ali finalmente terminar de afinar um instrumento, ele começou ali a tocar um riff qualquer que ele tava pensando na hora, improvisando mesmo, somente para ver ali, testar, né, se a afinação tava toda certinha. Acontece que quando ele começou a tocar esse riff aí qualquer, as pessoas que estavam na plateia começaram a olhar pro palco, lugar que o guitarrista tava sozinho nesse momento, tá? Ele ficou lá afinando a guitarra e os outros membros da banda saíram. E quando ele viu que esse riff qualquer que ele tava fazendo tinha chamado a atenção das pessoas, ele começou então a ele mesmo a prestar atenção no que ele tava tocando. E começou a curtir muito, então ele não parou de tocar para não esquecer daquilo que ele tava fazendo. Assim então ele se levantou, né? Começou a olhar para a plateia e continuou tocando esse riff sem parar. Nesse momento então que ele se levanta, ele vê ali o baterista da banda, o Gary Patterson, e pede para ele subir no palco para acompanhá-lo aí nesse improviso que ele tava fazendo ali na hora. Logo em seguida ele ainda chama o baixista Jim Cale, que começou ali a acompanhar ele nesse riff, para logo em seguida chamar também o vocalista Burton Cummings, que era o último que faltava aí para completar a banda. Com tudo isso então virando uma grande jam session, né, uma sessão de improviso. E assim, estavam todos tocando, mas ainda faltava uma letra para ser cantada. A banda só ficava ali repetindo o mesmo riff e tudo mais. Foi nesse momento então que o guitarrista começou a gritar pro vocalista para que ele cantasse alguma coisa, qualquer coisa mesmo, a primeira coisa que viesse na cabeça dele. Afinal, a plateia tava curtindo ali o som que eles estavam fazendo, né? E assim então, também de improviso, o vocalista simplesmente começou a cantar American Woman, Stay Away From Me, frase que marcaria a música aí pra sempre, né? E que significa mulher americana, fique longe de mim.
Acontece que já nesse momento, enquanto cantava isso, o vocalista já não pensava ali em uma mulher americana, né, em uma mulher dos Estados Unidos, mas sim como uma representação do governo dos Estados Unidos. Isso porque eles ainda estavam ali de uma certa forma, né, traumatizados por terem sido recrutados pelos Estados Unidos para lutar na Guerra do Vietnã, apenas por estar no país fazendo uma turnê por lá. Eles estavam tocando lá só, mesmo com eles não sendo dos Estados Unidos, eles eram canadenses, como eu disse. E assim, então, eles meio que tiveram que fugir, né, de volta pro seu país. Com America Woman, então, né, a mulher americana que tá na letra da música se referindo, então, ao governo de lá. E a partir dessa frase, então, e já com esse significado, eles começaram a fazer o restante da letra no mesmo dia e ainda em cima do palco enquanto improvisavam essa canção. Mas, pessoal, rapidinho antes de continuar essa história, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa seu joinha aqui embaixo, que ajuda muito a gente. Se inscreve no canal, porque toda semana a gente lança um vídeo assim. Se você quiser e puder ajudar a gente um pouquinho mais, é só clicar aqui embaixo no botão de Seja Membro. E se por acaso aparecer pra você a opção de hypar que ajuda a divulgar o vídeo, beleza? Bom, mas voltando no tempo um pouco mais, né, foi alguns meses antes, ainda lá no final dos anos 60, e no auge da Guerra do Vietnã, que a banda The Guess Who tava nos Estados Unidos fazendo uma turnê por lá e assim apresentando ali os seus sucessos. E enquanto eles estavam por lá, por serem jovens, né, eles acabaram sendo recrutados pelo governo dos Estados Unidos para lutar na Guerra do Vietnã por eles. Acontece que os garotos eram canadenses. E assim, vendo isso, então eles voltaram pro seu país o quanto antes para meio que fugir de fato de ter que ir até a guerra. E assim aconteceu, tá? Porém, isso não aconteceu somente com eles. Na verdade, nessa época aí, muita gente fugiu pro Canadá para fugir aí do recrutamento para ir até o Vietnã. Isso incluindo pessoas que tinham nascido nos Estados Unidos. Portanto, quando a banda começou a improvisar uma música tocando numa pequena cidade do Canadá, na plateia tinham pessoas que se identificavam com a letra que estava sendo também improvisada pelo vocalista da banda, que dizia ali pra mulher americana se afastar dele, né? Com as pessoas já na hora ali entendendo que essa era uma letra anti-guerra e por isso mesmo se identificando mais ainda com a canção. Foi então vendo a empolgação das pessoas e a qualidade musical daquilo que eles estavam fazendo, né, que ali mesmo em cima do palco a banda começou a escrever a letra da música. E claro, seguindo nesse sentido anti-guerra. Com ela começando, na verdade, ali em um sentido que até poderia parecer ser sobre uma mulher de fato, dizendo ali que ela iria bagunçar sua cabeça, enfim, outras coisas também, mas depois deixando bem claro o que ela queria dizer na verdade, tá? Afinal, na letra ali, né, além dele pedir pra mulher deixá-la em paz, ele também diz coisas como luzes coloridas vão te hipnotizar, fazendo uma alusão ali ao famoso cartaz do Tio Sam, né, que é todo colorido. Também tem frases como não preciso de suas máquinas de guerra e não preciso de suas cenas no gueto. E aí já claramente falando da guerra mesmo, né? Com o próprio guitarrista, certa vez em uma entrevista, também dizendo ali que a mulher americana também pode representar a Estátua da Liberdade, usando ela aí como se fosse um representante do governo dos Estados Unidos. E dessa forma então, com a música concluída, eles terminaram ali os arranjos dela e gravaram a canção, a lançando em março de 1970, com ela ficando bastante conhecida. E assim passando a tocar em diversas rádios, mas não só do Canadá, mas dos próprios Estados Unidos. Que nesse momento tinha proibido que músicas anti-guerra fossem tocadas nas rádios por lá. Ainda segundo o guitarrista Randy Bachman, como as rádios já estavam aí acostumadas a tocar outros hits até recentes, tá, do The Guess Who, né, que era a banda dele, como This Ice, Laughing, She Comes Undone, Sugar Tonight e No Time, que ficaram bastante conhecidas e foram muito tocadas nas rádios dos Estados Unidos, quando elas receberam a America Woman, né, as rádios, elas acabaram não notando ali exatamente qual o significado da letra que ela tinha. Talvez acreditando que de fato falasse de uma mulher. Com a música tocando tanto nas rádios dos Estados Unidos que ela chegou a ficar na primeira posição da Billboard Hot 100 de lá. Ou seja, ela se tornou a música mais tocada no país nessa época. E claro que toda essa atenção que ela chamou fez as pessoas começarem a prestar mais atenção na letra e entender aí a mensagem que ela queria passar. Com a canção assim então sendo censurada pelo governo e assim não podendo ser tocada nas rádios do país por um tempo, tá? Com isso, voltando a acontecer somente
somente depois do fim da guerra, que aconteceu uns 5 anos depois, em 1975, mas ainda assim resistindo a esse teste do tempo e voltando a ser bastante ouvida no país, a ponto dela receber versões aí de outras bandas conhecidas, como por exemplo da banda Crocus, do Butthole Surfers, além do Lenny Kravitz, né? Sem contar que ela ainda virou trilha sonora de diversos filmes, como Beleza Americana, por exemplo, né? Sem contar aquela do Austin Powers que eu falei anteriormente. E somente para finalizar, apesar do Lenny Kravitz ter feito uma versão bem parecida, tá, com a versão original lá dos anos 70, elas têm algumas coisas diferentes, tá? Na verdade, a original aí tem várias coisas diferentes. Entre elas, um blues, tá? Que a música começa dessa forma. Isso antes de entrar lá o famoso riff de guitarra que ficou tão característico, né? E ela ainda tem um solo de guitarra que fica sendo tocado aqui e marcou muito aí essa versão do The Guess Who, que se tornou mesmo de fato uma marca da música e que não tem aí na versão do Lenny Kravitz. Mas com ele inclusive recebendo cobranças para que isso tivesse acontecido, de tão marca da música que isso é. Mas então é isso, pessoal, esse vídeo ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, já deixa seu joinha aqui embaixo. Comenta aqui pra gente, você sabia aí que essa música American Woman na verdade não era do Lenny Kravitz, mas sim da banda The Guess Who? E você sabia que ela tinha essa mensagem anti-guerra aí, que ela tinha sido censurada pelo governo dos Estados Unidos por isso? Deixa aqui pra gente também quais dessas versões aí dessa música você prefere, se é que você gosta de alguma delas, né? Aqui dos olhos, tô deixando outros vídeos pra você assistirem. Um beijo, até a próxima e tchau!